A gente vai falar sobre algo muito importante, e eu diria até que são uma das coisas mais perigosas, porque afligem e podem corromper aqueles que estão buscando honestamente Deus. Quem está buscando a Deus honestamente? Eu quero encontrar Deus. Então, isso que nós vamos conversar hoje pode afligir você que honestamente está buscando a Deus. Então, cara, abra tua mente, abra teu entendimento, abra teus ouvidos, aliás, tira a cera que tem aí e ouça aquilo que Deus tem para falar para você hoje. A gente vai falar sobre o seguinte: jogando fora o legalismo embolorado, as igrejas mimadas e os cristãos azedos. Quem conhece algum cristão azedo? Eu acho que quase todos nós conhecemos. Aquele crente ruim de amargar, ruim de estar junto. Tá junto do cara, tudo é pecado. Tá com dor nas costas, é encosto. Tá com dor na cabeça, opressão. Tá com dor no pé por causa que Deus lançou uma maldição, uma pedra de tropeço. Enfim, tudo é problema, o cara azedo, o cara ruim de conversar, tudo é pecado. Você escuta uma música, é do diabo. Escuta outra, é do filho do diabo. Enfim, tudo é azedo. Gente azeda. Eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa que tem poderosa, tem forças para tornar pessoas azedas é a religião. A religião é uma das armas mais poderosas para tornar a gente ruim. É incrível isso, por quê? Porque Jesus, na verdade, ele veio nos tornar mais humanos. Mas a religião nos torna desumanos. É só olhar para as cruzadas que você está entendendo o que eu estou falando. Desumanidade total. Enquanto Jesus veio falar de amor ao próximo, na cruzada a gente falou de espada ao próximo. E é isso que a religião causa. A religião é um perigo. Por isso que eu estou com o Karl Marx quando ele fala que a religião é o ópio do povo. Estou junto com ele, é verdade isso. O sistema religioso, a religião é o ópio do povo, mas a gente primeiro precisa entender o que é religião. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 36, Jesus profeticamente ele fala o seguinte: os inimigos do homem serão os da sua própria família. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Ele estava falando o seguinte: olha, quem quiser me seguir, profeticamente eu estou falando que os inimigos serão aqueles que você acha ou até que deveriam não ser o teu inimigo. Os inimigos aqueles que querem seguir a Jesus são os da própria família, são os inimigos mais perigosos. Sabe, com isso eu não estou falando que, enfim, teu pai, tua mãe, a minha inimiga, chega em casa, mãe, parcela. Não estou falando isso. O que eu estou falando é o quê? Que existe uma contradição, existe algo que parece que não é muito lógico em relação à inimizade. Por exemplo, algumas semanas atrás, eu estava conversando com uma mulher do Conselho Tutelar. Ela estava falando que foi atender um pai e um filho. O filho era usuário de crack, acabado no crack, roubou tudo de casa. E o filho começou a vir na onda. E o pai dele, porque ele tinha uma outra tradição religiosa, chegou e proibiu o filho dele de vir na onda. E ele ainda disse para a mulher, ela falou para mim, ela disse para a mulher o seguinte: olha, prefiro ver meu filho morto no crack do que frequentando onda dura. Alguém que coloca as tradições, coloca os costumes acima do amor ao próximo. E a religião causa isso. E isso é interessante, por quê? Porque talvez o maior problema que alguns de vocês têm enfrentado, não é no meu caso, mas talvez a maioria de vocês seja, vocês têm encontrado com gente que deveria apoiar vocês. A tua mãe deveria abraçar você e falar: filho, vai nessa. Vai para a igreja. Quer que a mãe leva? Quer que a mãe busca? Busco lá de Tropical, sobe na garupa, eu faço o corre. São as pessoas que deveriam mais te apoiar. Mas muitas vezes é as pessoas que mais você encontra resistência. Por causa do quê? Por causa da porcaria da religião. Pessoas que preferem manter tradições do que manter princípios e valores realmente vindos e provenientes de Deus. O maior desafio do cristão
não são os incrédulos, mas são os religiosos. Tenha certeza disso. Sabe por quê? Porque a gente incrédulo, a gente conversa já no sistema de segurança ativado, tipo o Norton Antivírus. Existe esse antivírus ainda? Enfim, o teu sistema antivírus já apita, tipo, perigo, perigo, perigo. Aí você conversa já de forma, tipo assim, de forma cuidadosa, porque você sabe que os princípios deles são diferentes, você sabe que os valores deles são outros, você sabe que aquilo que ele acredita provavelmente não é aquilo que você acredita, então você conversa, enfim, com uma tarja de perigo. Enquanto os religiosos, você conversa com uma tarja de apropriado para banho. Alguém já viu uma bandeira de apropriado para banho na praia? Milagres. Isso é milagre. É sempre bandeira vermelha, no máximo amarelo. Mas tirando essa curiosidade de lado, o religioso, o que acontece? Você olha para ele e você fala, cara, eu posso me relacionar com ele porque ele crê igual a eu. E aí você vai sem segurança. Você vai sem defesa. E nessa que você não vai sem defesa, você acaba sendo intoxicado pelo mal da religião. Pelo mal da religião. Então por isso que pessoas religiosas são tão perigosas. São tão perigosas porque nós julgamos elas pessoas que deveriam ser bênção para nós. Mas que no final se torna a nossa pedra de tropeço. E eu vou dizer uma coisa para você que talvez hoje você não concorde. Mas quando o Espírito Santo te ministrar, você vai concordar. O religioso está mais longe de Deus do que um incrédulo. O religioso está mais longe de Deus do que um ateu. Por que ele está mais longe de Deus? Imagina o seguinte. Aqui está alguém que crê autenticamente em Deus, tem uma fé autêntica. Aqui está um incrédulo. E aqui está um religioso. Por que o religioso é o extremo oposto daquele que tem uma fé autêntica? Porque a religião nada mais é do que a autodivinização. É a substituição de Deus. O incrédulo, ele está na parcialidade, ele não sabe quem que é Deus ainda, mas ele não é o Deus dele, nem Deus é o Deus dele. Enquanto o religioso já proclamou, não, eu sou o meu Deus. Eu consigo através das minhas forças. Eu consigo através do meu merecimento. Eu consigo através do meu trabalho penoso. Enquanto aquele que crê autenticamente em Deus está extremo oposto do religioso. A religiosidade te leva para mais longe de Deus do que a incredulidade. Aí se falando disso, talvez você esteja mais Lipão. Nós não praticamos uma religião cristã? Não. Por quê? Porque Jesus não veio estabelecer religião nenhuma. Aliás, Jesus veio para nos salvar da religião. A religião é o quê? Para você entender o que eu estou falando. A religião é tentativa, a religião é o esforço humano de alguma forma aplacar a ira de Deus e merecer o amor de Deus. A religião está pautada na força do próprio braço. Mas o que é interessante é o quê? Que na verdade todos nós não somos merecedores. Todos nós somos merecedores sim do inferno. João 3,17, vocês já estão condenados. Aquilo que eu e você merecemos é o inferno. Mas o religioso, de alguma forma louca, ele tenta e se convence de que ele merece alguma coisa de Deus. Por quê? Porque, enfim, Lipão, esse ano não beijei ninguém, mereço uma namorada. Você merece inferno. Lipão, esse ano eu trabalhei, dei meu dízimo certinho, mereci um carro. Você merece o inferno. Lembra que Tiago fala? Toda boa dádiva provém do Pai Celeste. Tudo aquilo que a gente recebe é a graça de Deus. Não tem a ver com o nosso merecimento. Não tem a ver com aquilo que nós conquistamos, mas tem a ver com aquilo que Deus quis nos dar. Ah, Lipão, mas eu estudei, ralei, é verdade, mas quem deixou você estudar? Deus. Ah, mas quem estudou fui eu. Mas quem te deu ar para respirar, para estudar? Deus. No final das contas, você tem o que tem por causa de quem? Deus. Tudo é dádiva de Deus, tudo é graça de Deus. E o religioso, ele pensa que de alguma forma o esforço dele pode alcançar algo que provém de Deus.
O religioso fala o quê? Você precisa crer em Jesus e participar da minha igreja. Você precisa crer em Jesus e ser batizado por imersão. E aliás, não só por imersão, mas imersão na água corrente. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Por causa que senão, enfim, os pecados ficam todos acumulados. Então tem que ser água corrente. Religioso é louco. Em outras palavras, louco no sentido não bom da palavra da Bíblia, né? Loucura de Deus, mas louco no sentido, enfim, louco. Porque ele pensa em umas coisas que ninguém deveria pensar. E ele estabelece algumas coisas como condições para a bênção de Deus, como ninguém deveria fazer. Então, o que o religioso faz? É merecimento. Então, eu vou rezar 10 Ave Marias e 20 Pai Nossos, aí o Senhor vai me abençoar. Meritocracia. Eu vou de joelho até a Aparecida do Norte, e aí Deus vai me estender a bênção. Como se Deus quisesse nos ver mal para poder nos abençoar. E é esse o fardo que a religião joga sobre as pessoas, e esse fardo é simplesmente incarregável, ninguém consegue carregar. Gálatas, capítulo 2, versículo 11, abre tua Bíblia lá. Gálatas 2, 11. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Chegando Pedro a Antioquia, resisti na cara dele, porque ele se encontrou repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Esse é um episódio bíblico bastante cativante. Por quê? A igreja de Antioquia era uma igreja predominantemente gentílica. O que é ser gentil? Ser gentil era não ser judeu. Então a igreja de Antioquia era de pessoas que não carregavam a tradição e o sangue judaico. Essa igreja cresceu, estava, enfim, florescendo. Mas aí veio Paulo lá para Antioquia, teve um encontro lá, enfim, dos apóstolos, da galera que estava dirigindo a igreja, e desceu Pedro. E quando desceu Pedro para Antioquia, cara, estava tudo beleza, massa, todo mundo comendo junto, conversando, trocando ideia, sentado na mesa, rindo, enfim, arrotando. Estava tudo certo. Chegou agora a trupe de Jerusalém, da parte de Tiago. Quem eram esses caras? Eram os famosos judaizantes. Talvez você já ouviu falar deles. Quem eram os judaizantes? Judaizantes pensavam no seguinte, pensavam que de fato Jesus era o Messias, mas só que Jesus em si mesmo não era suficiente. Então o que acontece? Você precisava sim crer em Jesus como Messias, mas você precisava seguir uma série de regras, uma série de condutas, para que aí você possa ser salvo. Esse era o entendimento dos judaizantes. E veio essa galera religiosa. E essa religiosidade, a religiosidade é extremamente tóxica. Ela contagia rápido. Você não percebe, você já pegou religiosidade. Que nem gripe. Todo mundo pega. Você precisa ficar atento a todo momento. Vigiando. E foi justamente o que aconteceu. Por quê? Chegou a galera de Jerusalém, Pedro pegou a religiosidade. O que ele começou a fazer? Ele não mais andava com gentios. Por quê? Porque a lei judaica, a tradição, a religião falava que não se poderia andar com gente que não era descendente de Abraão. Então ele parou de andar com a galera. Outra, ele parou de comer alimento, parou de comer porco, carne de porco, toicinho, que vem com pelinho assim. Ele parou de comer porco por quê?
Porque na lei, na tradição religiosa judaica, não se poderia comer porco, comida impura. Mas Pedro sabia, ele entendia de graça. Se tem um cara que entende de graça na Bíblia, é Pedro. Aliás, a pregação dele de Atos 2 é extrema graça. Graça sobre graça. Pedro entendia de graça, ele traiu Jesus 3 vezes. Foi perdoado, não merecia o perdão, mas foi perdoado. Ele entendia de graça. Mas ele foi contagiado pela religiosidade. E Paulo destaca uma pessoa, inclusive Barnabé. Sabe quem era Barnabé? Discipulador dele. Barnabé foi o cara que discipulou Paulo. Paulo estava falando que até meu discipulador se tornou um religioso. Mas eu não deixei isso quieto. Botei na roda de todo mundo. E aí Paulo, enfim, é um cara sagaz pra caramba, né? Porque ele fala o quê? Olha só como ele é sagaz. Sendo tu um judeu, há 2 dias atrás você estava comendo carne de porco, vivendo como gentil. Agora, por que você quer dizer para os gentios viverem como judeus? Pau. A religião faz exatamente isso. O que a religião faz? Ela joga um fardo que ele mesmo não carrega. O religioso é aquele cara que chega no GP e fala o quê? Galera, se não ler 10 capítulos na Bíblia, vocês estão em pecado. Mas ele não lê. O religioso é aquele cara que chega na vigília da coordenação e fala, galera, a gente precisa orar mais. Quero propor uma vigília de oração, vou orar 2 horas por dia. Mas ele não ora. O religioso é aquele que fala, galera, a gente precisa jejuar. Mas ele não jejua. O religioso joga fardo sobre as pessoas que ele mesmo não carrega. Que ele mesmo não faz. E é exatamente nisso que Paulo contesta Pedro. Pedro, você está jogando um fardo que você não carrega, cara. Você está viajando, você já entendeu. Você já sacou. Você já sacou que não é por meio de obras, mas é através da graça de Deus que nós somos salvos. O que você está viajando, está voltando para essa balela, para essa conversa fiada de religião? Está viajando. Isso é religião. Quem pode se tornar um religioso? Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 10, conta a história de 2 homens. Um fariseu e um publicano. O publicano, ele era um cobrador de impostos, mas naquele tempo era, enfim, cobrador de impostos na maioria, enfim, quase totalidade deles, eles eram corruptos. Gente safada mesmo, que passava a mão em gente pobre, roubava dinheiro através, enfim, das cobranças dos impostos. E o que acontece? Está aqui o fariseu e está lá o publicano. O que é interessante é que o texto fala que o fariseu ficou em pé. E ele orava assim para Deus. Senhor, obrigado porque eu não sou que nem esses homens. Prostitutas, safados, publicanos, mentirosos. Obrigado porque eu não sou que nem eles. Aliás, obrigado, Senhor, porque eu dou meu dízimo, jejuo, sou muito bom. Obrigado. E o publicano, em contrapartida, a palavra fala que ele estava de joelho e gritava, Deus, tem misericórdia de mim, pois sou miserável, sou sujo, sou impuro. Primeira pergunta, quem era melhor que quem? O fariseu era melhor que o publicano ou o publicano era melhor que o fariseu? Os dois eram tão ruins quanto os dois. Pergunta, você é melhor que um estuprador? O religioso responde sim. Você é melhor que um pedófilo? O religioso responde sim. Eu vou dizer uma coisa para você. Todos nós aqui somos farinha do mesmo saco. Somos tudo pecador, velho. E se não fosse a graça de Deus, o amor dele, todo mundo ia para o mesmo lugar, para o inferno. Lado a lado com o estuprador, enfim, com qualquer outra pessoa. Com o religioso, qualquer outro. Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da graça, da glória de Deus. Então não existe esse negócio de eu sou melhor que o outro, ou o fariseu era melhor que o publicano. Não era. E a religião, ela causa uma utopia, e ela, enfim, é uma espécie de ópio,
justamente por causa disso, porque a partir do momento que você vai entrando no laço da religiosidade, você vai se achando melhor que as outras pessoas. A partir do tempo que você vai ficando um pouco melhorinho, você vai se achando melhor. Mas vamos fazer uma coisa. Quem aqui, algum dia, contou uma meia verdade? Uma mentirinha, assim, só um miguezinho. Quem aqui já contou uma mentirinha? Isso faz de você o quê? Mentiroso. Quem aqui priorizou qualquer outra coisa que não seja Deus? Tipo assim, de vez de orar, foi jogar videogame. Alguma coisa nesse sentido. Quem aqui já colocou outras coisas no lugar de Deus? Isso faz de você o quê? Idólatra. Quem aqui já cobiçou o sapato da irmã alheia? Ó, Michel. Quem aqui já cobiçou e olhou de forma impura para uma mulher? Quem aqui já cobiçou e olhou de forma impura para um homem? Porque a mulher, ela não peca de forma safada às vezes, né? Mas ela peca tipo assim, olha lá, ele é romântico, você não é. Isso é adultério, isso é adultério. Você está cobiçando uma coisa que não é tua. O teu homem não é romântico, vai fazer o quê? Isso faz de você o quê? Adúltero. Você está entendendo? Se eu fosse falar os 10 mandamentos aqui, todos vocês, todos nós teríamos pecado em todos eles. Porque todos nós pecamos e destituídos estão da glória de Deus. Então a religião, ela é uma espécie de placebo, porque ela nos engana. Ela nos torna pessoas que se acham melhores, superiores. Por isso que o religioso sempre anda na panca, sempre está querendo ganhar debates de religião. Por quê? Porque ele se acha melhor. O religioso não senta com as pessoas para conversar e para dialogar. O religioso chega e dá a letra. E o que ele falou está falado. Por isso que Jesus vem e quebra a banca de todo mundo. Porque Jesus vinha e sentava com quem ninguém sentava. Tanto fariseu quanto prostituta. Jesus não fazia distinção de pessoas porque ele sabia que todo mundo era tão ruim quanto todo mundo. E a partir do momento que você compreender quem você é, tenha certeza, um laço de religiosidade vai começar a ser solto da tua vida. Você vai começar a poder fluir mais em Deus. Agora, uma coisa interessante era o quê? Os dois estavam no templo. Os dois estavam na igreja. Isso quer dizer que os grandes candidatos para se tornarem religiosos são aqueles que estão buscando a Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, você é uma candidata, você é um candidato a se tornar um religioso. Abre a baga. Abre o olho. 1 Samuel, capítulo 16. Samuel é chamado por Deus para ungir o rei de Israel. E aí ele chega na casa de Davi. O pai de Davi fala, o rei de Israel é da minha família. Então deve ser meu filho lá, o Mike Tyson. Gurizão bombado, socando aqui, um saco de areia. Pá, fortão, E aí Samuel olha e fala, deve ser ele. O que Deus fala? Não é ele. E aí o pai de Davi foi lá para o quarto e falou, deve ser meu outro filho, um Einstein. Guri estudando, fazendo um cálculo na parede, escrevendo na própria parede, tal, crânio. Aí Samuel falou, entendi, é ele. Deus falou o quê? Não é ele. Aí depois foi para fora de casa, lá na varanda, tinha um outro filho dele, pintando um quadro. Expert, Monet. Pintando um quadro sinistro. Samuel olhou e falou, é ele. Deus olha e fala, não é ele. Enfim, passou rodada de todos os irmãos, sobrou quem? Davi, franzidinho, sem barba. A barba dele, o bigode era um time de vôlei para cada lado. Ainda estava trocando a voz, falava fino, né, tipo, não sei o que. Esse era Davi, magrelinho, cuidando das cabras do pai. Enquanto os irmãos dele sinistrão, fazendo coisa arada, Davi estava lá. E Deus fala, quem que é?
Davi é o rei. Sabe por quê? Porque Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. 1 Samuel 16:7. A religião, ela vê a aparência. A religião não está nem um pouco preocupada com o coração. A religião não está preocupada com a história das pessoas. A religião não está preocupada com o contexto de vida das pessoas. A religião está preocupada na série de regras que existem. Se não seguir, a gente chuta do nosso caminho. E é exatamente isso que, enfim, Samuel é ensinado por Deus. Que Deus não vê a aparência, mas vê o coração. A evidência disso, quando a mulher adúltera, ela é levada até Jesus. Lembra dessa cena? Ela é levada até Jesus. E Jesus sabia que a lei judaica falava que gente adúltera tinha que ser apedrejado. Era a regra da religião. Leva até Jesus. Jesus olha para ela. E a galera fala, o que tem que fazer com ela? Jesus continua lá mandando os desenhos no chão. Olha para a galera e fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles foram tomados por consciência espiritual e todo mundo vazou. E que Jesus pergunta para ela, aonde estão aqueles que te condenavam, mulher? E a mulher fala, foram embora. Então, eu não te condeno. Vá e não peques mais. O que a religião faz? Condena a aparência, não vê o coração. Jesus olhou para o coração daquela mulher, enquanto todos os religiosos se esqueceram de olhar para quem ela era, para a história dela. Enquanto todos eles estavam preocupados em seguir a série de regras que existiam, Jesus se preocupou em amar ela, obedecer a maior regra de todas, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe, quando você começa a se preocupar demais com a tua aparência, com aquilo que os outros vão pensar de você, com aquilo que os outros vão falar de você, cara, você está caindo no laço da religiosidade. Sabe, eu vejo algumas pessoas preocupadas em relação à onda. Lipão, tem que falar para essa galera que não pode ficar fumando lá no muro, lá de fora. Queima nosso filme. Enfim, mais queimado que já está, não tem como. Deixa queimar mais um. Brincadeira. Cara, tô nem aí para nosso nome, não tô nem aí porque as pessoas falam, cara. A gente está aqui, foi chamado por Deus para amar nosso próximo. Para amar nosso próximo. Mas é errado. Claro que é errado. É claro que é pecado. Com isso a gente não está falando que a gente aprova isso, mas que a gente está falando que a gente ama independente disso. Sabe, nós como igreja fomos chamados para realmente estender a mão e ser tão amoroso quanto Deus é. E não é passar a mão no pecado. Jesus falou muito claro para ela, vá e não peques mais. Jesus não passou a mão nela. Falou que ela estava pecando mesmo. Mas que agora, na consciência de que Jesus era o Senhor dela, e isso é interessante porque ela chama Jesus de Senhor, então aquela mulher passou por uma conversão genuína naquele momento. A partir daquela consciência, Jesus fala, agora você não pode pecar mais, porque agora eu vou habitar dentro de você. Vá e não peques mais. A religião vê a aparência, Deus vê o coração. Lipão, mas pelos frutos não se conhece a árvore. É verdade, mas eu estou com um pé de carambola lá em casa há 3 anos que não dá fruto ainda. E talvez você seja um crente autêntico há 3 anos que nunca deu fruto. Mas a aparência me engana, porque eu não consigo ver o que está dentro de você. Agora Deus, Ele não vê a aparência, Ele vê o coração. E nós fomos chamados para ter os olhos espirituais de Deus. E enxergar as pessoas como Deus enxerga. Sabe? Nós precisamos nos desvencilhar dessa vida de aparências. Sabe? Pare de mostrar e tentar ser uma pessoa que você não é no teu GD, no teu GP. Seja você, velho. Mas se eu for eu, todo mundo vai ter medo de mim. Pelo menos assim você vai poder ser autêntico e verdadeiro. E aí Deus vai poder te transformar. Enquanto você se esconde, a obra de Deus não pode ser manifesta na tua vida e por fim você não pode viver na luz. Quais são os sintomas da religiosidade? Automerecimento.
achar que eu mereço alguma coisa. Orgulho, se achar melhor que os outros. Isso é religiosidade. Eu sou melhor que ele. É a história do fariseu. Obrigado, Senhor, por não ser que nem aqueles caras ali. Obrigado, porque eu sou muito melhor. Quando você começa a achar melhor que as outras pessoas, você está entrando no laço da religiosidade, autojustificação. Entenda uma coisa, nenhum comportamento teu te torna mais justo diante de Deus. Nada que você faça te torna mais justo diante de Deus. Você é justo porque Jesus fez justiça por você. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Você é justo porque Jesus te fez justo. Você não é perfeito através do teu mérito. Você é perfeito através da obra redentora, salvífica de Cristo Jesus em você. E é só Ele que pode operar tanto querer quanto o realizar em você. Agora, a religião não. Jesus, Ele vem e fala o seguinte: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De quem Jesus estava falando? Da religião, cara. Jesus estava falando do judaísmo, que jogava um fardo incarregável sobre as pessoas. E todo mundo estava cansado daquilo, porque ninguém conseguia fazer a demanda que o judaísmo exigia. Mas na verdade porque eles não compreenderam o que Deus estava querendo através das leis. Eles realmente acharam que através das leis eles poderiam ser perfeitos diante de Deus. Mas na verdade Deus deu a lei aos homens para que nós entendêssemos que nós não somos perfeitos. Deus deu lei para nós para que nós conhecêssemos o nosso pecado. E conhecendo o nosso pecado, nós buscássemos a Deus, o perdão dele. Jesus ele veio falar o seguinte: olha, vinde a mim todos que estão cansados. Religião cansa. Você está cansado de viver a tua vida cristã? Religioso. Você acha chato ir num culto? Religioso. Você não sente alegria em dizimar? Religioso. Você não sente alegria em testemunhar de Cristo? Religioso. Você não sente alegria de ser apacentador? Religioso. Porque a vida em Cristo é uma vida de alegria. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Por isso que Paulo fala incessantemente: olha, quando vocês forem apresentar os dízimos e ofertas, façam isso com alegria. Com alegria, porque se não tiver alegria, isso é indício de religiosidade dentro de vocês. Vocês estão fazendo aquilo para Deus como alguma forma de merecer algo da parte de Deus, e isso é loucura. Como diagnosticar um verdadeiro cristão, uma verdadeira igreja e uma verdadeira pregação? A única forma de diagnosticar é mediante a fé. O que separa um cristão verdadeiro de um cristão meia boca não é as boas obras de um e do outro, é a fé. É o quanto um e o outro creem em Deus. Porque nós somos salvos pela fé, pela graça, por meio da fé. Verdadeiras igrejas são lugares que estimulam a fé. Jesus não veio estabelecer uma religião, Ele veio nos salvar dela. Jesus veio nos salvar do peso que a religião coloca sobre nós, de que nós de alguma forma somos aceitos por Deus por aquilo que nós fazemos. Jesus veio te libertar e te salvar disso, cara. E eu vou dizer uma coisa para você, velho. Jesus não é judeu, Jesus não é espírita, Jesus não é cristão, Jesus não é evangélico, Jesus não é budista, Jesus não é nenhuma religião. Jesus é santo e só, separado de tudo e de todos. Santo, inculpável, e Ele não veio estabelecer uma religião. Lipão, mas Ele veio instituir a igreja. E o que é a igreja? Não é uma religião. E quando a igreja se torna uma religião, ela se torna uma aliada de Satanás. A igreja é uma comunidade de fé. Uma comunidade de pessoas que se amam e estimulam a fé umas às outras, que são dirigidas por Deus, mediante as autoridades que Ele estabelece. Mas não um lugar onde a religião impera. Não um lugar onde as regras imperam. Mas uma comunidade de fé. 3 elementos fundamentais da mensagem do Evangelho. Primeiro elemento:
Não se pode merecer a aceitação de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala isso. Não se pode merecer a aceitação de Deus. Você não pode fazer nada para Deus, para você merecer Deus. Não se pode fazer por merecer a aceitação de Deus. Vou te contar uma parada. Sabia que Deus não te ama mais nem menos quando você faz algo errado ou algo certo? Deus não te deixa de amar. Isso é uma coisa que eu entendi quando eu me tornei pai. Você ama teu filho porque ele é teu filho. Você não ama porque ele faz. Você ama porque é aquilo que ele é. Ele é meu filho. Você acha que eu amo Joshua ou Zion mais ou menos quando eles deixam de, sei lá, quando o Zion faz cocô na fralda? Quando o Joshua mija na cama, parei de te amar. Não, cara. Eu amo eles porque eles são meus filhos e pronto. E Deus ama vocês não porque vocês fazem, porque eu sou um apacentador, então Deus me ama mais. Sabe de uma coisa, um lugar não vai ter espaço para título, no céu vai ter lugar somente para quem é filho de Deus. Não vai ter porta de entrada para líderes, e agora uma porta de entrada para ovelhas, e aqui uma porta de entrada para os oicós. Não, no céu vai ter uma porta de entrada para a família de Deus. E todos nós somos igualmente amados por Deus, não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que a gente é. E a palavra diz lá em João capítulo 1, que todo aquele que creu, que o recebeu, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você crê em Jesus? Olha para quem está ao teu lado, você ergueu a mão e fala, você é um filho de Deus. E Deus te ama só por isso, porque você é filho dele. Não se pode merecer a aceitação de Deus. Romanos 3,20 fala, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, se baseando na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Segundo princípio do Evangelho é esse. Para que serve a lei? A lei serve para nos mostrar a necessidade que nós temos de Deus. A lei serve para nos mostrar o quanto nós carecemos e precisamos do amor e da graça dele, que nós por nós mesmos não conseguimos. Mas muita gente, em relação à lei, se torna arrogante. E acha que de alguma forma pode merecer algo de Deus. Religioso. E essa tua religião vai te levar cada dia para mais longe de Deus. Terceiro princípio do Evangelho é esse. A justiça de Deus vem exclusivamente por meio da fé. Repete comigo. A justiça de Deus vem exclusivamente por meio da fé. A justiça de Deus vem exclusivamente, sem nenhum outro acréscimo, por meio da fé. O que nos faz justos diante de Deus é a nossa fé. O que nos faz participantes da glória de Deus é a nossa fé. O que nos faz merecedores da herança de Deus é a nossa fé. O que nos faz habitantes das regiões celestiais é a nossa fé. Isso que é interessante, por quê? Porque a religião, ela aplaca a fé e ela acrescenta coisas à fé. Você precisa crer, mas fazer também tal coisa. Enquanto Jesus fala que não. Quem crer terá a vida eterna. E ponto final. Não somos salvos por nossos méritos. Você já entendeu isso? E talvez você esteja perguntando o seguinte: Lipão, entendi que a gente não é salvo pelo nosso esforço próprio. Mas se nós não somos salvos por nosso esforço próprio, então por que se esforçar? Vou te explicar, meu caro religioso. Você deve se esforçar não porque aquilo pode te dar algo em troca, mas você deve se esforçar porque Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora em Cristo você tem a vida eterna. E tendo a vida eterna em Cristo, você deve viver de tal forma, aproveitando, usufruindo de tudo aquilo que Deus te liberou. E eu vou dizer para você um negócio, cara. Eu não deixo de fumar maconha porque eu não posso. Eu deixo de fumar maconha porque eu posso não fumar. Eu não sou dependente da maconha para ser feliz.
Eu não deixo de beber porque eu não posso beber. Eu deixo de beber porque eu posso não beber. Não preciso da bebida para ficar um pouco, enfim, extrovertido. Eu não deixo de adulterar porque eu não posso adulterar. Eu deixo de adulterar porque eu posso não adulterar. Sou plenamente realizado no meu casamento. Compreenda isso. A salvação de Deus não vem por obras, mas essa salvação nos possibilita viver uma vida e uma vida abundante, uma vida plena, uma vida totalmente satisfeita em Cristo Jesus. Você não precisa de religião, você precisa de Cristo. Você não precisa de religião, você precisa de Cristo. Olha para quem está ao teu lado, dá um chacoalhão. Você não precisa de religião, você precisa de Cristo. Agora, cheguei onde eu queria chegar. Abra lá em João, capítulo 3. João, capítulo 3. A gente vai ver a história de talvez o maior religioso que a Bíblia já narrou. Na minha opinião, eu acho que ele é o maior religioso. O diálogo dele está carregado de religiosidade. O que ele fala, o que ele pensa, a forma como ele anda, está carregado de religiosidade. E a gente vai ver como Jesus se relacionou com esse cara extremamente tóxico em relação à religiosidade. João 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Era uma autoridade entre os judeus e ele vê Jesus à noite. Isso aqui é uma parte bem importante, sabe por quê? Porque a noite simboliza eu fui no secreto, eu fui para ninguém ver, fui no escurinho da noite, no escurinho do cinema, né? Outras coisas não vendo no escurinho do cinema, né? Eu fui no escurinho da noite, para ninguém saber. Sabe por quê? Porque todo religioso está preocupado com o seu status. E ele estava preocupado com o status dele. Se me vem falando com Jesus, aonde vai estar minha moral? Vão dizer que eu estou me associando com esse novo movimento cristão que está surgindo aí. Vão dizer que eu estou me associando com essas heresias que estão falando. E ele vai até Jesus à noite. Mas é interessante que o fato de ele ir já evidencia que ele estava com uma pulga atrás da orelha. E evidencia que de alguma forma ele cria em Jesus. Mas só que ele não queria expor a fé dele por causa da religiosidade. E disse: mestre, ele é muito arrogante, né? Olha só, sabemos, tipo, eu sei igual você, que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que você está fazendo se Deus não estiver com ele. Essa é a mentalidade religiosa, causa e efeito. A gente faz para Deus fazer. Então a gente jejua e Deus faz. A gente ora e Deus faz. A mentalidade religiosa é uma mentalidade baseada na causa e no efeito. A gente precisa gerar uma causa para ter um efeito. E é exatamente isso que estava atrás da pulga, a pulga atrás da orelha de Nicodemos. Porque se está tendo algum efeito, é porque existe alguma causa. E Jesus olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, a gente vai conversar um pouco essa noite, beleza? E a gente conversando, você vai entender que você está viajando, velho. Você está viajando. E aí Jesus continua falando o seguinte, olha só. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Sabe o que Jesus fala? Presta atenção, Nicodemos fala: sabemos, né, tipo, eu sou tão inteligente quanto você, Jesus. E aí Jesus fala o quê? Nicodemos, você não vai entender nada disso se você não nascer de novo. Jesus fala: você não sabe nada, Nicodemos. Não sabe nada. Se você não nascer de novo, você não vai entender aquilo que está surgindo como dúvida, como questionamento na tua pergunta. Porque somente aqueles que nasceram de novo conseguem compreender as coisas espirituais. Até então você vai viver na ignorância e é necessário que você nasça de novo. Ó, muito bonita a música. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Mais uma vez, Nicodemos pede uma técnica para Deus. Essa é a religiosidade. Deus, o que eu tenho que fazer para nascer de novo? Tipo assim,
como se o novo nascimento fosse algo que eu fizesse. Precisa pular de um pé só? Precisa orar Pai Nosso? O que precisa fazer para mim nascer de novo? Jesus continua falando, pô, Nicodemo, tu não entendeu nada ainda, né, velho? Tu é mais burro que eu pensava. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Mais uma vez Jesus dá uma resposta para Nicodemos. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está falando o que para Nicodemos? Nicodemos, é verdade que você tem uma ética boa, é verdade que você tem uma moral, enfim, deslumbrante, mas vou te dizer uma coisa, cara. Você só ensinou a tua carne a ser um pouco melhor, porque aquele que nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. A religiosidade é a arte de domesticar a carne. Por exemplo, o religioso não peca porque não quer pecar. Ele não peca porque não tem oportunidade de pecar. Está tão enclausurado dentro da igreja que não peca. Aí sai para o mundo, vira num alho. Por quê? Porque é a arte de domesticar a carne. Eu não nasci de novo. Eu ainda não tenho a mente de Cristo. Eu ainda não tenho o coração de Deus. Eu só domestiquei algumas atitudes minhas. Só me enclausurei e me isolei um pouco do mundo para não me contaminar com o pecado. Mas se eu estivesse lá, eu estaria no pecado. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Quero dizer uma coisa para você, cara. O teu problema não é comportamental. O teu problema é que você ainda não nasceu de novo. Você pode mudar quantas vezes você quiser teu comportamento. Enquanto você não nascer de novo, você vai continuar dando volta no mesmo toco. E não andando para lugar nenhum. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Mais uma vez, Jesus dá uma resposta para Nicodemos. O vento sopra onde quer. Repete comigo, o vento sopra onde quer. E aí Jesus continua, assim são aqueles nascidos do Espírito. A gente não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Está soprando. Jesus responde àquela primeira pergunta de Nicodemos. Como pode o Senhor fazer sinais miraculosos? O vento sopra onde quer. Não tem a ver com merecimento humano. Não tem a ver com obra humana, tem a ver com a graça de Deus. Sabe, algumas pessoas religiosas olham para a onda dura, enfim, avançando, crescendo, a gente implantando igreja, multiplicando, pastores, enfim. Olhem e perguntam, que técnica vocês usam? Não é técnica humana, cara. Isso é graça de Deus. Não tem a ver com habilidade humana. Não tem a ver com competência humana. Não tem a ver com causa e efeito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu trabalhei para caramba, mas não trabalhei tanto para fazer o que Deus fez na onda dura. Porque é a graça de Deus. Toda boa dádiva procede de Deus. É exatamente isso que Jesus responde para Nicodemos. Olha, Nicodemos, o vento sopra aonde quer. Você não sente, você não sabe, mas ele está lá soprando. E assim são aqueles nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, mais uma vez a mente religiosa. Como pode ser isso? Isso é ilógico. Vou dizer uma coisa para você. A fé, na grande parte das coisas, a mais profundo conhecimento da fé, ela é ilógica. Por que ela é ilógica? Porque Deus salva aquele que não merece. Começa por aí. Ela é ilógica. Por isso que a palavra fala que a fé, a graça de Deus é loucura para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem, se torna sabedoria de Deus. A fé é loucura, a graça é loucura porque ela está num nível de entendimento que nós não temos ainda. Que nós ainda não atingimos. Não atingimos ainda porque nós não temos a mente de Deus. Não atingimos ainda porque nós somos limitados. E por isso nós não compreendemos e a graça para nós é loucura. E é exatamente isso que Jesus responde para Nicodemos. Não tem nada a ver com como pode ser isso. E aí Jesus dá mais uma patada de Nicodemos que, cara, essa é linda. Você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Cara, não sei se você consegue tirar o senso de humor de Jesus. Mas Jesus estava falando o seguinte,
olha Nicodemos, você é PhD, teologia, isso, aquilo, conhecedor da Torá, conhecedor disso, da tradição, da cultura, líder, autoridade. Pedro, um pescador que não tem nada disso, entendeu. E você não está entendendo. Sabe por quê? Porque religioso acha que a intelectualidade dele pode salvar ele. Por isso que religioso gosta de debate. Por isso que religioso ama Facebook. Porque alguém coloca uma asneira lá vai os religiosos. Pá! Seu pecador, seu não sei o quê. Enfim, fala e acontece aquilo outro. Mentalidade religiosa. A mentalidade religiosa, ela sempre quer parecer melhor que o outro. A mentalidade religiosa não pode sair no final da conversa sem estar por cima. Tem que sempre, enfim, se tentar por baixo, sempre tem que estar por cima. Se eu não sair como o melhor na conversa, eu não ganhei. Essa é a mentalidade religiosa. Que a intelectualidade pode fazer alguma coisa por nós. A intelectualidade nossa não salva ninguém. Aliás, Paulo fala que a intelectualidade dele serve como esterco, como nada, comparado ao conhecimento de Cristo. Você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Está falando de coisas naturais, Nicodemos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. A gente está falando de coisas entendíveis por todos os homens. Você viu o cego enxergando. Você viu o paralítico andando. Essa coisa entendível por todo mundo. Você viu, testemunhou. E essas coisas vocês não entendem? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Esse é o fatality, é o Kamehameha de Jesus em Nicodemos. Cara, não sei se vocês estão entendendo, mas o que Jesus estava falando aqui, cara, é uma bomba atômica para todo religioso. Jesus ele estava contando a história que aconteceu lá no Êxodo. O povo estava no deserto, morando em acampamentos, e no dia de manhã, acordou o dia, enfim, e várias cobras estavam em todo o acampamento, picando a galera. E uma galera morrendo. Tipo, morreu um, morreu o outro, morreu o outro. E Moisés, como líder do povo, falou, Deus, preciso fazer alguma coisa, porque esse povo vai morrer tudo. E Moisés vai até a presença de Deus, e Deus fala para Moisés o seguinte, Moisés, faz o seguinte, faz uma cobra de bronze, levanta ela no alto do acampamento, e quem olhar para aquela cobra vai ser curado. Moisés fez isso. Qual é a mentalidade do religioso? É só olhar? Mas não tem que batizar e receber as línguas de fogo? Não tem que receber a oração da irmã fulana de tal, a unção do pastor ciclano de tal, para ser curado? Não, é só olhar, é só crer. Me diz uma coisa, que religioso olhou? Nenhum. Porque religioso sempre está procurando complicações em coisas simples. É só olhar que vai ser curado. E exatamente do que Jesus estava falando a respeito da salvação. E ele estava fazendo um paralelo a respeito dele mesmo. Porque quem foi a cobra de bronze levantada no deserto? Jesus. Porque a cobra simboliza pecado. Jesus se tornou pecado, mas só que ele não tinha pecado nenhum, então ele era uma cobra de bronze, não uma cobra viva. E todo aquele que para ele olhar será curado. Mas não tem que fazer mais nada? Não, só tem que crer. Crer em Jesus. Crer que Jesus te ama e perdoa seus pecados. Só isso. Lipão, mas é só isso? É só isso. Mas a palavra diz lá em Marcos 16, por exemplo, que quem crer e for batizado será salvo. Tá aí mais uma coisa, né? Não. Batismo, ele só evidencia aquilo que eu criei. Se eu crio, eu me batizo. Se eu não crio, eu não vou me batizar. Não é o batismo que salva, é a minha fé no batismo. Isso é interessante. Jesus, ele dá um chute. Jesus, ele dá um fatality. Jesus dá um Kamehameha. Jesus coloca Nicodemos no lugar dele e fala, Nicodemos, é isso, cara.
Só basta crer. E eu te faço uma pergunta. Um muçulmano que crê em Jesus como Senhor e Salvador dele, será salvo? Sim. Talvez a tua cabeça entrou em parafuso agora. Um espírita que crê em Jesus como Senhor e Salvador será salvo? Sim. Porque não é a religião que salva. Ah, mas Ipão, mas se ele crê, ele deveria parar de ser islamista. Aí não é problema meu, é problema de Deus. É Deus que resolve o problema dele, é filho dele. Eu cuido de quem Deus está me confiando. Agora, o que nós precisamos compreender, e esse é o escândalo da graça, que basta crer em Jesus e você terá vida eterna. Jesus continua falando, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, você é salvo, sabe por quê? Porque Deus te ama. Sabe por que você pode ter a salvação? Porque Deus te ama. Só por isso. Não é porque você é uma pessoa boa, não é porque você deu a sorte de nascer num país cristão, não é porque você é um religioso implacável, não é porque você é um religioso destemido. Você é salvo porque Deus te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, porque esse já está condenado, mas para salvar por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. E não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Qual era o horário que Nicodemos estava conversando com Jesus? De noite. Esse foi, enfim, o último caldo que Jesus dá em Nicodemos. Jesus estava falando para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, você fica com vergonhinha, né? Vou dizer uma coisa para você, Nicodemos. Quem ama a Deus, expõe suas obras na luz, não tem medo, não tem vergonha, porque sabe quem é. Você está com vergonhinha de vir conversar aqui comigo, porque você tem um monte de pecado obscuro, escondido, que você não quer expor para os outros. Porque você é um religioso falso, hipócrita, mentiroso. E essa tua religião não vai te levar a lugar nenhum. E aí Jesus continua falando o quê? Temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente, preste atenção, que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quem ama a verdade vem para a luz, sabe para quê? Para que todos saibam que tudo aquilo que a gente não faz porque é mérito nosso, a gente faz porque é glória de Deus e a graça de Deus em nós. A religião é, com certeza, a pior arma que um homem pode ter nas suas mãos. Fuja de todo e qualquer tipo de religiosidade. E olhando para a forma como Jesus conversou com Nicodemos, um religioso, aprenda algumas coisas que Jesus ensinou para a gente, para que você não seja intoxicado pela religiosidade. Primeira coisa, sempre fale do escândalo da graça. Sempre fale do escândalo da graça. Nunca se esqueça que é a graça de Deus. O religioso vai tentar colocar um monte de nóia na tua cabeça. Ah, essa tatuagem aí é a marca da besta, vai para o inferno. Sempre fale do escândalo da graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o escândalo da graça. Ah, mas aqueles que... mulher que usa calça vai para o inferno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Crer em Jesus. Crer em Jesus é a única lei que Deus exige para a nossa salvação. Outra coisa, quando for conversar com um religioso, não seja religioso. Porque às vezes você está querendo conversar com o religioso sendo mais religioso que ele. Você está querendo preservar a tua imagem tanto quanto ele. Você está querendo ser maior tanto quanto ele. Você está querendo ser arrogante tanto quanto ele. Quando você for conversar com o religioso, tenha senso de humor como Jesus teve.
De boa, vamos sentar, vamos conversar, vamos dialogar, vamos ouvir o que você tem para falar. Sabe? Não chegue para conversar com um religioso e seja arrogante, porque ele está perdido. E lembra? Nós somos chamados para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu vou dizer uma coisa para você, cara. Jesus amou tanto Nicodemos como amou a mulher adúltera que não foi apedrejada por causa dele. Então aprenda a amar religiosos. Aprenda a amar gente que é religiosa. Mas tome cuidado, porque essa doença passa. Outra coisa, exorte de forma graciosa. Exorte de forma graciosa. Sabe, não devolva com a mesma altura. Tipo assim, o religioso vem e fala, quem era o homem mais velho da Bíblia? Aí você não sabe responder e fala, quem era o homem mais forte da Bíblia? Não entra nesse jogo, velho. Outra coisa, não fique nesses debates e conversas vãs na internet, no Facebook, não vai levar a lugar nenhum. Só faça mais as pessoas de Deus. Um argumentando, o outro argumentando e criando raiva, ódio. Cara, lembra, a religião nos afasta de Deus e nos afasta uns dos outros. Sabe, esses tempos atrás mesmo, um menino da onda chegou, postou lá no grupo uma parada, deu pra ver na cara que, enfim, asneira, bobagem, jogou lá uma bomba. E vocês acham que eu não vejo essas coisas? Claro que eu vejo. E aí eu fui lá no inbox dele e falei, cara, o que está acontecendo com você para você ter escrito aquilo? Aí o cara se abriu, falou e tal, enfim, orei com ele, foi muito louco. Mas se eu tivesse tido uma atitude religiosa, em nome das regras da religião, em nome do status da onda dura, o que teria acontecido? Teria se perdido, em nome de regras. Sabe de uma coisa, as pessoas são muito maiores do que regras. As pessoas são muito mais importantes do que regras. Lembra que Jesus fala a respeito de Davi? Que Davi comeu lá os pães da cerimônia, que não poderia comer? Sabe por quê? Porque Davi era mais importante do que os pães da cerimônia. Vocês são mais importantes do que coisas. Vocês são mais importantes do que regras. Então, se for preciso quebrar regras para amar pessoas, faça isso com todo gosto e na força de Deus. Se a religião é o ópio do povo, Jesus é a cura da ressaca desse ópio. Só Jesus pode trazer novamente a sanidade mental na mente de um religioso. Só Jesus pode trazer a sanidade de quem você é e do quanto você precisa de Deus. Amém? Jesus não veio estabelecer uma religião, mas ele veio salvar o perdido. Todos nós somos pecadores e não é através de méritos que você vai alcançar algum tipo de perdão e de favor de Deus. A palavra diz claramente que você precisa crer. E o fato de você crer o faz filho de Deus. E sendo filho de Deus, o faz amado por Deus. E participante do favor, da graça e do amor dele. Eu quero te convidar hoje a crer em Jesus. Saiba que crer é uma decisão, não é um sentimento. Eu não me tornei cristão porque no longo da caminhada, sei lá, um dia eu senti, vou ser cristão. Não, eu decidi. Racionalmente falando, eu reconheço que eu preciso disso. Eu não entendo, eu tenho inúmeras dúvidas, eu não sei muito bem como fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei como vai ser, mas eu preciso disso. E eu quero confiar em Deus para isso. E o que Deus fez? Tudo. Mudou o querer e o realizar. Por exemplo, ninguém falou para mim que eu tinha que parar de fumar. Eu parei de fumar. Ninguém falou para mim que eu tinha que parar de transar com a minha namorada. Eu parei de transar. Terminei o namoro. Ninguém falou para mim que eu tinha que parar de fazer isso, fazer aquilo outro, mas Deus mudou a minha mente, mudou meu coração e me fez, como a palavra fala, nova criatura, através da graça e do favor dele. Então você não precisa entender muita coisa, você precisa crer e aceitar. Se hoje você reconhece que precisa do perdão de Deus, se você reconhece que precisa desse amor de Deus, eu quero te convidar a crer em Jesus hoje. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos.
Se hoje você quer receber essa vida, esse presente que Deus tem para você, faz essa oração que eu vou fazer no teu lugar. Jesus, Ele está te ouvindo. Fala assim para Ele: Senhor, reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu posso fazer qualquer corre, mas nunca vai ser suficiente para merecer alguma coisa tua. Eu te peço perdão pelos meus pecados e aceito o teu perdão hoje. E hoje, recebo, ó Pai, em minha vida como meu Salvador e como meu Senhor. Dependente, ó Pai, completamente do teu favor e não dos meus méritos. Eu decido crer em Ti, Jesus, hoje. No nome de Jesus. Amém. Estou de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, levanta uma das suas mãos no seu lugar. Quero orar por você. Amém. Amém. Toda essa galera que levantou a mão, sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Não precisa ter vergonha não, você está em casa. A igreja não foi criada para ser um lugar onde as pessoas têm medo. A igreja foi criada para ser um lugar onde as pessoas são autênticas e verdadeiras. Então manifesta a tua fé, velho. Sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Não é através de méritos, é através exclusivamente da fé. Convidar os apacentadores para virem aí, darem uma mão. Onda, vamos ficar em pé, estenda tua mão para cá, velho. Senhor, o Senhor conhece a história de cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe, ó Pai, o contexto de vida que estão, da onde vieram. O Senhor conhece o coração de cada um deles, ó Pai. E como a Tua palavra fala, o Senhor não vê a aparência, vê o coração. E eu peço mesmo a Ti, Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor esteja invadindo o coração deles, ó Pai. Sondando o coração de cada um deles, ó Pai. E se existe, ó Pai, fé autêntica e verdadeira, confiança genuína no Senhor hoje, ó Pai, que o Senhor possa trazer sobre eles salvação. E que as Tuas promessas sejam cumpridas na vida de cada um deles, ó Pai. Que esse novo nascimento, essa metanoia, mudança de mente, aconteça na vida de cada um deles, ó Pai, por meio da fé. Que o Senhor, ó Pai, os liberte de todo fardo religioso. Que o Senhor os liberte, ó Pai, de toda tentativa humana de conquistar alguma coisa da Tua parte. Que eles possam simplesmente crer no Senhor, ó Pai, se depositar em confiança em Ti, sabendo que é o Senhor que opera tanto querer quanto realizar, ó Pai. Faz a Tua obra na vida de cada um deles, ó Pai, e realiza mesmo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Nós oramos em confiança no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Permaneça aqui. Dá uma salva de palmas, galera. Todos aqueles que creram, que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Hoje você é filho de Deus. Entenda uma coisa, Deus não joga fora filhos. Se vocês creram e receberam hoje na vida de vocês, tenha certeza, Deus não joga fora vocês. A palavra diz que por mais que pai e mãe o abandonem, eu jamais me esquecerei de vocês. Vocês são filhos amados de Deus. E o favor de Deus está sobre vocês. Essa galera que está aí do lado de vocês, vão levar vocês lá atrás para pegar o contato, o telefone, enfim, para vocês não ficarem sozinhos pelo mundo afora aí, para terem ajuda para caminhar, para terem gente que ajude a vocês a estabelecerem, a viverem essa caminhada de fé. Então eles vão levar vocês lá para trás para pegar o telefone, daqui a pouco vocês estão de volta, beleza? Cara, Deus abençoe a vida de vocês. Dá mais uma salva de palmas aí. Presta atenção, galera. Não é normal cristão cansado. Ah, Lipão, isso quer dizer que você não dorme? Não estou falando disso. Não é normal cristão que não sente alegria nas coisas de Deus.
Não é normal gente que crê em Jesus e não gosta de ter a presença de Deus, não gosta de orar, que não gosta de ler a Bíblia. Não é normal. E provavelmente esse peso, esse fardo que você está carregando por causa da religiosidade que foi, enfim, colocada dentro de você. Você tem que se afastar disso, cara. Se afastar disso. Porque a vida com Deus é uma vida de alegria, paz e justiça. Qualquer coisa fora disso é mera religiosidade. Amém? Deus abençoe. Tamo junto.